Quero ser aprovado aqui do ibaia.com e a partir de agora, gente, só vejo a UNEB na minha frente. Está esperando? Pode aguardar porque a gente vai chegar agora com um conteúdo absolutamente de arrasar. Olha bem, gente, a conversa de hoje é com duas professoras dessa novíssima geração. Do pré-vestibular, do pré-ENEM, do pré-qualquer coisa, universitário, da Bahia. Eu tenho aqui ao meu lado esquerdo a professora Thaís Bárbara, de Biologia. Isso, olá galera, é um prazer estar aqui com vocês. Ok, e ao meu lado direito a professora Renata de Paula, de Português, Isso. Redação e tudo mais. Pois Boa é. noite, muito obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha, maravilha. Olha bem, elas costumam fazer uma aula interdisciplinar. Naturalmente que eu vou tirar de cada uma o sumo, dos seus conteúdos e depois eu vou sair de baixo e elas vão conversar à vontade. Aliás, aqui nem estará mais o professor Jorge Portugal. Estará o estudante Jorge Portugal querendo saber delas. Tudo, tudinho. Por exemplo, professora Renata de Paula, me conte. Da sua matéria, o que é importante estudar para este vestibular da UNEB? Bom, eu sempre costumo dizer aos meus alunos que é importante que eles se preparem, para o vestibular da UNEB, que o foco agora é o vestibular da UNEB. Então, a primeira dica que eu costumo dar para os meus alunos é falar sobre a questão do texto, do estudo do texto, que é muito importante. Okay. Além disso, eu falo muito também com os meus alunos sobre a questão da compreensão e da interpretação textual. Isso, maravilha. É a primeira maravilha. dica que normalmente eu dou. Então, o aluno que vai fazer o vestibular da UNEB, ele precisa compreender e interpretar textos. Esse aluno precisa estar preparado para isso, professor Jorge. Então, eu sempre utilizo algumas técnicas para que esse aluno consiga se sair bem na prova, utilizando a compreensão e a interpretação, a diferença entre essas duas modalidades. E as questões de norma padrão vêm um tanto quanto embutidas, diluídas no texto? Sim, sim. A UNEB ela trabalha com 45 questões, que envolve língua portuguesa, literatura brasileira, a prova de ciências humanas e redação. Então, o aluno que fará a UNEB, ele precisa ter um estudo, ele precisa ter uma revisão e esse aluno também, ele precisa estar atualizado. Então, o que eu digo sempre para os meus alunos na parte de língua portuguesa? Se preparar para a língua portuguesa é fazer um estudo do texto, no seu sentido amplo, e eu costumo sempre bater essa bolinha com a professora Thaís em sala de aula, sobre a questão da linguagem verbal, da linguagem não verbal, que é muito importante que o aluno ele chegue até essa prova com esse conhecimento, porque quando ele for interpretar o texto, ele vai precisar utilizar essas duas linguagens. Além disso, o aluno precisa ter compreensão sobre denotação e conotação, a utilização dessa linguagem, a linguagem real, a linguagem no sentido figurado. E o aluno também precisa trabalhar um pouco da parte gramatical, que é muito importante. Então, o uso da pontuação, as questões envolvendo sintaxe, as questões de concordância, as questões de regência, são muito importantes para esse aluno. Um grande problema hoje para a maioria dos alunos que farão o vestibular, é a questão do uso da crase. Então, eu costumo sempre dar dicas de como eles podem utilizar a crase nesse vestibular, como eles podem pontuar da maneira correta. A questão da colocação pronominal também é muito importante. Então, são dicas essenciais que o aluno precisa estar atualizado. Beleza. Também trabalhar variedades linguísticas, professor? Porque o aluno que vai para essa prova, ele precisa saber identificar e compreender o uso dessas variedades no decorrer do tempo. A gente sabe que existem aí variedades históricas, variedades regionais. Que vai aí fazer com que o aluno reconheça essa identidade da nossa linguagem através dessas variedades, além da sociocultural. Que o aluno precisa entender que há uma diferença, fatores que vão ali envolver essa diferenciação entre uma classe econômica, uma classe social, entre fator idade, entre o gênero. A gente sabe que a mulher não fala da mesma forma que o homem, e isso tudo é muito importante. A situação também é muito importante, o grau da formalidade, reconhecer o uso da linguagem formal, da linguagem informal. Então, o aluno precisa estar preparado para isso.
Maravilha, gente! Beleza, beleza, beleza. Olha, isso é um descortinar, tá bom? Para colocar a bola no meio do campo e começar o jogo. Professora Thaís, olha bem, eu soube de uma notícia, vê se você confirma, que no último vestibular da UNEB para a carreira de medicina, a concorrência bateu em 1.000 pessoas para uma vaga. É isso mesmo? Isso mesmo. Tem que Sim. estar muito preparado para esse vestibular, estudando a prova, entendendo o mecanismo de ação que a UNEB cobra. O mecanismo de ação dessa prova é muito importante, porque é um pouco diferente do Enem, como a gente já sabe. Sim, então me diga aí, vá, o elenco daqueles assuntos que não deixam de cair na UNEB, ou pelo menos, né, vem aparecendo com a constância de não se desprezar. Sim, citologia, inicialmente citologia, é um assunto muito importante. Os alunos têm que saber a fisiologia celular, as organelas, a função do núcleo, o que é produzido dentro dessa célula, a função do retículo endoplasmático, diferencial, retículo endoplasmático rugoso, do liso, a secreção celular feita pelo complexo de Golgi, tem que saber a fisiologia celular, tal como a divisão celular também, que ainda está dentro desse assunto da fisiologia da célula, essa divisão da célula, as fases da divisão que mais caem na prova da UNEB, a metáfase e a anáfase. Tem que estudar, fazer desenhos para poder entender o mecanismo dessas fases, como elas ocorrem. É muito importante. Pode desenhar, pode fazer fichamentos. Isso é muito bom para o aprendizado. Maravilha, olha bem, você me fez voltar às minhas aulas no querido Central da Bahia. Você falou ali em citologia e eu fui lá para 1973, aulas do professor Bião, né, no Central, que nunca mais foram esquecidas por mim. Além disso, nós podemos também incluir aí fisiologia, neurologia, Sim. essas coisas todas. Dentro de fisiologia, Sim. professor, principalmente respiração. Respiração linkada com circulação sanguínea. É muito importante o aluno entender a função do bulbo, o que é produzida nessa nossa respiração, tal como a respiração celular também. É muito importante o aluno atentar para a fisiologia humana. Maravilha. Professora Renata, agora me conte, quando você fala crase, será que a questão cai ao estilo da antiga católica, que você nem se lembra como era, porque não era nascida, tá? A gente já entrava na prova portuguesa, já era a questão de primeira ortografia, depois a situação. Eu sei a sequência. Depois crase, depois colocação pronominal e por aí vai. Então, havia nem enunciado, somente lacunas para você preencher. Não deve ser assim na Consultec, não é? Não. Deve Não, ser uma mas- coisa muito mais sutil, Sim, como com eu disse, certeza. muito mais diluída, embutida no texto, não é? Com certeza. A UNEB ela trabalha muito com a questão da compreensão textual. Sim. Né? E solicita muito questões gramaticais dentro desse recurso do texto, né? Dentro do estudo do texto. Então, eles trabalham dessa forma. Ah, maravilha. Olha bem. É a Consultec que faz a prova da UNEB? Sim, a Consultec. Minhas queridas amigas, ó, beijo pra vocês. Saudade, saudade, saudade. Vocês continuam brilhando e fazendo valer o nível do nosso vestibular baiano. Mas me contaram também que vocês fazem uma aula espetacular, né? Isso. Uma comentando o enunciado da prova da outra, né? Exatamente. Esclarecendo sobre a interpretação Com do certeza. enunciado em biologia. Como é que é isso? Eu vou sair de baixo e vocês conversam. Bom, primeiramente, eu costumo trabalhar com a professora Thaís dentro do conceito de compreensão e interpretação textual. Porque é importante o aluno saber que ele vai para uma prova, né, de vestibular, seja da UNEB ou qualquer outro vestibular, ele vai ter que aprender a diferenciar, né, esses conceitos de compreensão e interpretação textual. São técnicas, né, que a gente aplica em sala de aula para que o aluno otimize o tempo dele, ele consiga resolver as questões de forma mais rápida, né, e consiga ter um alcance muito maior em relação à pontuação desse aluno nas provas. Aliás, minha querida, perdoe, dizem, né, os professores das chamadas matérias mais duras, né, física, química, né, biologia também, e por aí vai, que o aluno perde muito mais questões por não entender o enunciado, por não Com compreender o certeza. enunciado, e menos por falta de conteúdo. Conteúdo.
Exatamente. É isso mesmo? Confere? Com certeza, professor. Apesar de ser uma prova conteudista, né, a UNEB é muito mais conteudista do que o Enem, por exemplo, ela envolve questões de compreensão textual, né? Então, o aluno ele precisa primeiramente ler o enunciado, ok? É sempre uma dica que eu dou em sala de aula. Ler o enunciado, ele precisa observar o comando verbal. O que a questão pede? Observa o comando verbal e aí ele verifica se há uma necessidade, de fato, de ler todo o texto. Como a UNEB trabalha com questões de compreensão, isso seria, no caso, nas questões de interpretação. Sim. Tá? Mas como a UNEB costuma trabalhar com questões de compreensão, questões que trazem muito no enunciado, né? Segundo o autor, segundo o texto, no texto. Então, esse aluno ele tem a necessidade de fazer a leitura desse texto. Então, são coisas que a gente trabalha muito em sala de aula, entender a diferença entre interpretação, porque está além do texto, né? O aluno ele precisa interpretar, ele precisa depreender, inferir, ele precisa ir além do texto, trabalhar um pouquinho da parte do contexto, conhecer as características do autor ali presente dentro das questões de interpretação. Quando a gente fala de questões de compreensão textual, o aluno precisa entender que ele vai ter que ler o texto e que a resposta estará explícita no texto. Ok. E há algum assunto, professora, dentro do elenco, não é, de temas da biologia que levem, não é, mais, digamos assim, dificuldade ao aluno de compreensão? Sim, a própria divisão celular, as fases dessa divisão celular, tem algumas nomenclaturas que é bom atentar. Estudar todas essas fases para que possa sair bem nessa prova, já que é costumeiro dessa prova cair nomenclaturas como as organelas, a própria divisão celular, os processos de eutrofização em ecologia. Então é bom saber. E os conhecimentos clássicos da biologia, como Mendel, Darwin, nessa prova tem que ter ciência disso. Recentemente caiu uma questão das ervilhas de Mendel. De Mendel, Então é algo muito clássico da biologia, é uma prova tradicional. Então voltem esses conteúdos do ensino médio para quem já estudou há algum tempo, isso é muito importante na hora de responder essa avaliação. Maravilha, gente. Olha, eu quero relembrar vocês que o nosso Quero Ser Aprovado, ele não se limita apenas ao vestibular e ao Enem. Já já nós iremos aprontar e entregar a você, enrolado para presente, conteúdo para o concurso. Concurso que vem aí da PM, concurso professor, concurso do IBGE e tudo o mais. Aqui no Quero Ser Aprovado, o conhecimento não entra em férias. Joia? A gente vai girar. Tem essa história de ano letivo, não. O ano letivo morreu, tá? Conhecimento aqui não para de forma alguma. Fico a pensar também, professora Renata, que se o aluno conhecesse um pouquinho, né, de latim, de grego, pelo menos, né, daqueles itens que formam as palavras da língua portuguesa, isso facilitaria bastante para entender o contexto da biologia. Sim, com toda certeza, com toda certeza. O estudo da língua, Isso. né, ela é fundamental, é essencial. A formação de palavras. Formação né? de Você vê palavras. que na biologia você tem quase que palavras que são oriundas, né, ou do latim ou do grego. Se ele soubesse um pouquinho, né, dos elementos. Inclusive, no próprio comando da questão, muitas Sim. vezes o aluno consegue resolver a prova de biologia, por exemplo, partindo desse princípio da compreensão textual, interpretação textual, ele consegue ler um enunciado, pegar o conteúdo, né, a partir do enunciado e resolver de forma mais rápida as questões. Na linguagem não verbal, nós trabalhamos um exemplo de uma questão da própria UNEB, com as tirinhas de Calvin, onde as tirinhas, dentro da tirinha tem respostas da prova. Na alternativa, você visualiza a resposta da prova dentro da tirinha, numa questão de biologia, ou seja, pura interpretação e compreensão textual. Beleza, minha querida professora Thaís. Olha só, eu estou pensando aqui numa concorrência de 1000 pessoas para uma vaga. Sim. Essa pessoa não pode errar nem a respiração em biologia. É ou não é? Isso. A questão interdisciplinar, gente, atentar. Recentemente caiu uma questão onde a radioatividade englobava questões de química e biologia. Biologia com a questão do câncer, que é um tema muito atual. Então, o aluno hoje tem que ser transdisciplinar.
tem que se atentar para as questões atuais de química, de biologia, de física, porque geralmente as questões transitam por todas as disciplinas. Beleza, beleza, beleza. Olha, aluno, tá vendo? Estudante querido, olha o conselho da professora, a dica da mestra, a verdade é essa. Você hoje não pode mais se ater àquele conteúdo específico, tá bom? Então a era do aluno especialista acabou também. Ele tem que passear pelos campos diferenciados dos conteúdos e das informações. Este tipo de ser humano que está sendo exigido pelas provas de vestibulares e especialmente pela prova da UNEB. Algum conselho, mestra querida, especial? Sim, sim. Um outro conselho que eu gostaria de dar aos meus alunos é que eles observem também a lista, né, das obras cobradas para as literaturas brasileiras. Boa. Né? Sim. Então é importante estar atento à Tenda dos Milagres, né, Sim. obra de Jorge Amado. Sim. A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Também Jorge Amado. Jorge Amado. Largo da também. Palma também? Exatamente, Largo da Palma. Largo da Palma. Muito importante, né? O aluno ficar atento a essas questões, porque são questões que dividem aí a prova de língua portuguesa, né? E vão cair questões com toda certeza de compreensão dentro desse conceito, além das figuras de linguagens trabalhadas, né, dentro dessas obras, dentro do conto, do romance. Então o aluno precisa ficar atento a isso aí. Beleza, gente. Que delícia, hein? Que maravilha. Eu digo sempre, quem sabe ensina e a gente entende, não precisa repetir. E nós temos aqui 2 exemplos de 2 talentos deste campo de comunicação, de ensino, que a Bahia revela e a Bahia revela sempre. A Bahia é pródiga em revelar esses valores nas figuras dessas 2 professoras maravilhosas. Agradecer a elas, agradecer à professora Thaís Bárbara pela sua presença aqui. Eu espero que seja a primeira de uma série. Muito obrigada, amei estar aqui com vocês. E professora Renata de Paula também, minha querida. Que seja a primeira vez de muitas que virão por aí. Ok, gente? Tudo bem? Gostaram? Então mandem naturalmente um like. Gostei e gostei demais. E a mim só resta dizer amém, aleluia, salam aleikum, axé, namastê.